Os Jogos Paralímpicos mostram diversas deficiências físicas. Contrapartida nos faz refletir e motiva para a superação. São espíritos resgatando ou em missão? Nós não podemos tomar como verdade a ideia de que o sofrimento esteja naturalmente ligado a um processo expiatório. Porque todas as atividades, à exceção da doença mental, pode ser prova, expiação e missão. Uma doença física, uma alteração física, pode ser expiatória? Pode ser. Bem provável. Pode ser uma prova? Pode ser uma prova. Pode ser uma prova. A prova é aquela na qual você não tem uma história do passado que justifique, mas é uma circunstância que aconteceu do presente, ou seja, não estava no planejamento reencarnatório que aquela deficiência se desse, mas aconteceu em função de uma prova. Então, nada garante que se você tem um determinado problema de má formação, obrigatoriamente isso é um processo expiatório. E existem os casos de missão, em que você tem pessoas com limitação física para o aspecto missionário. Mas para que isso? Vou deixar um exemplo. O sujeito vem com alguma limitação para mostrar que, mesmo limitado, ele faz. Então, você pega um Chico, por exemplo, que só tinha um olho e o outro ainda era ruim. E fez o que fez. Sofria de angina, pobre. Tinha tudo para dar errado, né? E deu certo. Você pega a Dona Ivone também é muito pobre, a ponto de que as psicografias dela eram passadas no papel de pão, porque ela não tinha papel para fazer, como hoje a gente compra uma resma, papel A4, toda bonitinha, para colocar na mesa mediúnica para fazer. Ela não tinha esse tipo de recurso. Então, você, de repente, ter uma pessoa em estado de pobreza não determina que ela esteja em expiação. Ter uma pessoa com uma deficiência física não determina que seja uma situação de expiação. Então, se eu tenho atletas paralímpicos, eu posso ter ali espíritos em expiação, espíritos em missão, tudo faz. Na prova, ali já é menos provável, porque como são almas mais despertas, é menos provável que seja um processo provacional. Pode ter até, né? Pode ser provacional. Mas a probabilidade maior é ser expiação ou ser missão. O que vai dar o indicativo de missão ou de expiação? A maneira como eu lido com a prova. Se o indivíduo ele se revolta com seu corpo, ele não aceita, ele tem graves movimentações indesejáveis com o fato dele ter aquela doença ou aquela limitação, é o mais provável que seja um processo expiatório. Quando ele, ainda que tenha, claro, ele é humano, tem as suas fragilidades de tristeza, mas ele tira bem, e leva bem. Então, nós estamos muito provavelmente dentro de uma circunstância de missão em que ele consegue administrar isso sem grandes traumas. Quando o espírito sente demais, aí a gente pode dizer, aqui tem fortes indícios de expiação. Por que eu digo fortes indícios? Porque eu posso ser um espírito missionário que faliu. Eu sou missionário, não sou perfeito, vim para a Terra e cheguei aqui, a minha limitação se impôs sobre a circunstância humana e eu hoje vivo depressivo em função da limitação orgânica que eu tenho. Era missionário, mas não suportou. Acabou tombando mesmo, tendo vindo numa condição em que ele viria para dar o exemplo, mas ele não conseguiu.